Como fazer o subconsciente trabalhar para nós? A primeira coisa a compreender é que seu subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo noite e dia, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é o construtor de seu corpo, mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior. O seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure que seus pensamentos habituais se baseiem nas coisas amenas, verdadeiras, justas e de bons conceitos. Agora mesmo comece a tomar cuidado com sua mente consciente, sabendo em seu coração e espírito que seu subconsciente está se sempre expressando, produzindo e manifestando em consonância com seus pensamentos habituais. E não se esqueça, assim como a água toma forma do recipiente em que é colocada, o princípio da vida também toma forma de acordo com a natureza de seus pensamentos. Exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Imagine-a como uma inteligência ativa, uma agradável companheira de viagem. Acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você, estimulando-o, inspirando-o, fazendo com que prospere. E a reação será exatamente a que você imaginou. Aquilo que você acredita é o que lhe acontece. O princípio curador do subconsciente recupera nervos e ópticos atrofiados. Um caso famoso e devidamente autenticado é da Madame Bayer, registrado nos arquivos do Departamento Médico de Lourdes, na França. Era cega, tendo os nervos ópticos atrofiados e inúteis. Visitou Lourdes e teve o que ela própria classificou de cura milagrosa. Ruth Cranston, uma jovem protestante que investigou e escreveu sobre as curas de Lourdes para a revista americana Emsical, em novembro de 1955, escreveu o seguinte sobre Madame Bayer. Em Lourdes, ela recuperou a visão de maneira incrível, com os nervos ópticos ainda sem vida e inúteis, como vários médicos puderem testemunhar depois de repetidos exames. Um mês depois, em novos exames, verificou-se que o mecanismo da visão voltara ao normal, mas a princípio, até onde os exames médicos podiam dizer, ela estava vendo com os olhos mortos. Visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas. Naturalmente, como explicaremos no próximo capítulo, não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários no mundo inteiro, sejam eles cristãos ou não. Madame Bayer, a quem acabamos de nos referir, não foi curada pelas águas do santuário, sim pelo seu subconsciente, que respondeu à sua fé. O princípio curador do seu subconsciente reagiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A fé é um pensamento na mente consciente e significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente, sem dúvida. Madame Bayer foi a Lourdes cheia de esperança e muita fé. Sabendo em seu subconsciente que alcançaria a cura, a sua mente subconsciente respondeu, libertando as forças curadoras, sempre presentes. O subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta a vida de um nervo morto. O princípio deve ser sempre recriar o que criou. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. Como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente? Um ministro protestante que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me um método que usava para transmitir a ideia de saúde perfeita a seu subconsciente. Ele tinha um câncer no pulmão e sua técnica que escreveu para mim foi a folha de papel, e exatamente a seguinte. Algumas vezes por dia procurava assegurar um estado completo de relaxamento mental e físico. Descontraía seu corpo falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais, minha cabeça está relaxada. Todo o meu ser está completamente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu estava em estado de sonolência, então afirmava-me a seguinte verdade: a perfeição de Deus expressa-se agora
por meu intermédio. A ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente. A imagem que Deus possui de mim é uma imagem perfeita, e meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. Esse ministro teve uma cura admirável. Essa é a maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente. Outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Disse certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional que se formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno de seu escritório, sentando-se à mesa, atendendo o telefone, fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que a ideia e o quadro mental de saúde perfeita seriam aceitos pelo seu subconsciente. Ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório. Sabia que estava dando à sua mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O seu subconsciente era o filme virgem sobre a qual se gravavam os quadros mentais que fazia. Um dia, após várias semanas de condicionamento frequentemente da mente com esses quadros mentais, o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto sua esposa e a enfermeira estavam ausentes. O telefone estava a cerca de 4 metros de distância, mas apesar disso, ele conseguiu atender. Ficou curado naquele momento. O poder da cura do seu subconsciente respondeu às suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente. Esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro de alcançar suas pernas. Em consequência, dizia que não podia andar. Quando ele transferiu sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele, esse poder começou a fluir através da sua atenção concentrada, permitindo-lhe andar. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. São Mateus 21, 22. Ideias que vale a pena lembrar. Primeiro, o seu subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece as soluções de todos os problemas. Minutos antes de adormecer, faça um pedido específico ao seu subconsciente, prove a si próprio o seu poder de operar milagres. 2. O que você gravar em seu subconsciente expressa-se no cenário e no espaço como condicionamento, experiências e acontecimentos. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. 3. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é ação e a reação é resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie seus pensamentos. 4. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilação e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo e você impede seu próprio bem. 5. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente: creio que o poder subconsciente que nos deu esse desejo está agora fazendo com que se torne realidade. 6. Você pode interferir com o ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos, com preocupações, ansiedades e receios. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do seu corpo voltarão ao normal. 7. Mantenha sua mente consciente ocupada com esperanças do melhor e o seu subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. Imagine um final feliz ou a solução do seu problema. Sinta a emoção da realização e você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente e começará a trabalhar para que tudo torne realidade. 4. Curas mentais nos tempos antigos. Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditavam instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura capaz de desenvolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano.
Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebia diretamente de Deus e os rituais e os processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, acompanhadas de várias cerimônias, como imposição das mãos, fórmulas mágicas, uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagens. Já é caso sabido que nas religiões da antiguidade, os sacerdotes dos antigos templos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas pouco antes que caíssem no sono, dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas curas sucediam, evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contando que antes de dormir tivesse rezado de acordo com as instruções esquisitas e fantásticas. Tinham que fazer uma mistura de lagarto, resina, incenso, mirra, moendo tudo a céu aberto numa noite de lua em quarto crescente. Registravam curas em muitos casos após esse grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como dos exemplos já citados, favoreciam a sugestão e a aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas essas curas, o subconsciente do paciente era verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos dos quais a habilidade médica autorizada falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizaram suas curas? A realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura da sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde que era aceita pelas mentes conscientes e subconsciente do doente. No próximo capítulo falaremos mais detalhadamente sobre o assunto. A Bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que haveis de receber o que obterás. São Marcos 11, 24. Observe as diferenças nos termos dos verbos. O autor inspirado diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já ter realizado, já estar concluído, e que sua consecução será um fato no futuro. O sucesso dessa técnica repousa na convicção de que o pensamento, a ideia, a imagem já é um fato na mente. A fim de que alguma coisa tenha substância de reino da mente, é preciso que se imagine que já existe lá dentro. Em algumas palavras místicas, a Bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder do Criador do pensamento, imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja. Seu pensamento, ideia, projeto ou objetivo é tão real que seu próprio plano como sua mão ou seu coração. Seguindo a técnica bíblica, você elimina completamente da sua mente todas as ponderações de condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingência diversa. Você está plantando uma semente, conceito, na mente que,
Se for deixada em sossego, inevitavelmente germinará em realização externa. A primeira condição que Jesus instituiu foi a fé. Na Bíblia se pode ler, repetidas vezes, de acordo com a tua fé, assim te acontecerá. Se você planta certos tipos de sementes no solo, tem fé de que crescerão de acordo com a sua espécie. É assim que acontece com as sementes. E confiando nas leis do desenvolvimento e da agricultura, você sabe que as sementes germinarão conforme sua espécie. A fé, como se menciona na Bíblia, é um modo de pensar, uma atitude da mente, uma certeza interior, sabendo que a ideia aceita integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada. A fé consiste, em certo sentido, em aceitar como verdade o que a razão em seus sentidos negam, isso é, o abandono das posições da mente consciente, racional e analítica, e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente. Um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em São Mateus 9, 28, 30. E tendo entrado a casa, aproximaram-se dele os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que vos posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertia severamente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Nas palavras faça-se conforme vossa fé, pode-se verificar que Jesus está, na verdade, fazendo apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos. A fé era sua grande esperança, o sentimento interior, a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas orações seriam atendidas, e foram. Essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies, utilizada da mesma forma para todos no mundo inteiro, independente das convicções religiosas. Com as palavras vede que ninguém o saiba, Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura, porque seriam objeto de críticas sépticas dos incrédulos. Isso podia servir para anular os benefícios que havia recebido das mãos de Jesus, ao lhe porém pensamentos de medo, dúvida e ansiedade na mente subconsciente, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos que eles saiam. São Lucas 4,36. Quando os doentes vinham a Jesus para ser curados, saíam curados por causa da fé que possuíam, juntamente com sua fé e compreensão do poder da cura subconsciente, o que determinava, sentia intimamente, que era verdadeiro. Ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal, e seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alternavam para os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. Sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes, somado à sua consciência, sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava como autoridade.